Excepcionalmente hoje nós estamos sem a música aqui, mas nós vamos orar invocando o nome do Senhor, depois vamos ler a palavra e logo a seguir nós estaremos recebendo a mensagem do Senhor. Quero convidar você que está em casa, nos ouvindo, para que permaneça conosco, ligado no trono da graça, e também à noite, às 19 horas, nós teremos um abençoado culto e todos estão convidados a estarem conosco aqui. Agrado. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Podeis sentar, meus irmãos. Esse cântico de vitória fala exatamente sobre os desafios que a igreja tem passado ao longo dos séculos, desafios esses que não foram suficientes para impedir o crescimento da igreja, para impedir que a igreja continuasse a fazer a sua obra de evangelização. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente passa por tribulação, e tribulação, o leque das coisas que contém uma tribulação é muito grande. Então, você citar apenas enfermidade ou apenas dificuldade financeira, você limitar o espectro do que é tribulação na vida do cristão. E nós não podemos, irmãos, achar que a vida cristã é um mar de rosas. A gente vê isso. O evangelho que prega que a vida do cristão é só vitória ou é um mar de rosa, é um evangelho mentiroso. Então nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Se você que aqui está passando por algum tipo de tribulação, eu tenho uma notícia para você. Tribulação na vida do cristão, ela é passageira. Ela tem um tempo em que ela vai estar tratando com você, Deus permite que isso aconteça, você entra, passa por ela, mas chega no final. De tal maneira que ao sair da tribulação, você sai completamente fortalecido e a tribulação melhora você. Eu preciso passar por tribulação para ficar melhor? Não necessariamente. Mas aquelas áreas em que o Senhor tem falado conosco já há alguns anos e que nós temos dificuldade, então eu acredito que Deus manda uma tribulaçãozinha para ajustar o que está frouxo em nós, para colocar a gente no prumo, porque o que interessa na vida do cristão é que no final da nossa carreira a gente tenha cumprido com beleza, com santidade, mesmo no meio de uma vida recheada de erros, mas o Senhor Deus foi nos conduzindo, foi nos purificando, santificando-nos através da sua palavra, e a gente pode dizer, como Paulo disse, acabei a carreira, mas guardei a fé. Nós vamos orar, logo a seguir nós vamos ouvir a palavra de Deus.
Nesta manhã nós bendizemos o Teu nome e clamamos que o Senhor continue a operar a Tua boa obra em nós. Eu clamo ao Senhor por cada membro da Igreja Batista Renovada em Taparica, aqueles que estão em casa, descansando com suas famílias, os amados irmãos que estão aqui conosco, aqueles que estão em viagem, guarda-os debaixo do Teu sangue, livrando-os de todo o mal, Senhor. Permita que esse dia seja um dia de alegria em Tua presença, que o Senhor continue a nos falar ao coração, perdoa os nossos pecados e nós recebemos agora a Tua palavra com o coração aberto no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pastor Rodolfo está com a palavra. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos. Amém? Você estava com a sua Bíblia aí aberta no livro de Romanos, capítulo 8. Você volta 3 capítulos aí atrás. Nós vamos estudar um pouco nesta manhã na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, no verso de número 20. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, no verso de número 20. Assim nos diz o texto: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outra versão diz assim: sobreveio a lei para que abundasse a transgressão, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, fala conosco, Pai, nesta manhã, através da Tua palavra. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos, porque nós necessitamos, Pai, a cada dia aprender a Tua palavra, para que nós possamos ser cada dia melhores neste mundo que anda em trevas. Continue nos abençoando, continue nos guardando, Pai. Continue nos alimentando, porque nós, sem o Senhor, não somos nada. Essa é a nossa oração, agradecida ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto aqui, que para nós é um texto muito conhecido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na versão mais conhecida do texto que foi escrito na carta de Paulo aos Romanos. Mas eu quero ressaltar, eu quero falar algumas coisas aqui antes de nós entrarmos de fato para falar sobre o texto. É importante a gente saber que essa frase escrita pelo apóstolo Paulo, neste contexto bíblico, nesta carta aos Romanos, ela queria ressaltar para o povo na época, quer ressaltar para nós, que sobre a eficácia da graça de Deus sobre o pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É importante a gente entender que nos capítulos anteriores, Paulo vinha falando sobre a importância da justificação pela fé. Até chegar neste texto que nós lemos, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo vinha falando sobre a justificação pela fé e ele começou mostrando a necessidade e a realidade dessa justificação. Ele vem e faz uma exposição acerca da eficácia dessa justificação e dos frutos que necessariamente resultam dessa justificação na vida do povo que por Cristo é justificado. Ele faz também um paralelo a partir dos capítulos 5 e 8, ele traça um paralelo entre Adão e entre Cristo, mostrando para mim e para você a abundância e a certeza da salvação em Cristo Jesus.
E para a gente entender um pouco sobre esta frase, sobre este versículo, que às vezes para nós a gente acha que é tão autoexplicativo, a gente precisa conhecer alguns detalhes. Para a gente entender sobre a questão sobre onde abundou o pecado. Porque muitas vezes quando nós falamos assim, onde abundou o pecado, nos passa uma ideia de vitória do pecado. Nos passa uma ideia de que o pecado é vencedor, de que o pecado vai ganhar. Mas graças a Deus o texto continua dizendo que a graça de Deus superabunda onde o pecado abundou. Então, para nós falarmos um pouquinho sobre abundou o pecado, eu quero mencionar algumas coisas aqui, destacar alguns pontos que são interessantes. Primeiro, através, a gente sabe, mas é bom sempre a gente ressaltar, através de Adão, o pecado e a morte, consequentemente, entraram no mundo. A morte, ela permeia toda a humanidade, pois todos pecaram. Antes da lei ter sido dada no Sinai à humanidade, já havia prática de pecado. E por conta disso, a morte reinou sobre ela, sobre a humanidade, sobre o povo. A condenação pela transgressão procedida de Adão foi mais do que substituída pela justificação promovida pela obra de Cristo, para aqueles que, pela sua graça soberana de Deus, depositaram nele a sua confiança e encontraram seu Salvador. E assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, como uma só ofensa resultou a condenação de todos, a morte também de um só resultou a justificação e a salvação de todos. Então, com base nisso, depois disso tudo, Paulo vem e diz no texto que nós lemos que a lei foi introduzida para que a transgressão abundasse. E algumas pessoas podem dizer assim, mas então o apóstolo Paulo está dizendo, escreveu isso para dizer que a lei estava justificando a prática do pecado, que a lei estava sendo causadora do pecado, que a lei estava vindo para enaltecer e engrandecer o pecado, mas na verdade é o contrário disso. Quando o apóstolo diz que o apóstolo Paulo diz que a lei foi introduzida para que a transgressão abundasse, o apóstolo Paulo estava dizendo para mim e para você, o povo peca, o povo já é pecador, o povo já anda em pecado e a lei foi introduzida para que este pecado possa vir à tona e possa se tornar nítido para o povo. Para que a gente possa entender que nós estamos transgredindo, para que nós possamos entender que nós estamos errando. Nós podemos dizer que, trazendo aqui para uma linguagem mais popular, que a lei foi uma grande lente de aumento para mostrar para aquele povo, para mostrar para nós os nossos erros, para mostrar para nós que nós estamos pecando, para mostrar para nós que nós estamos errando. Então a lei veio para realçar as nossas imperfeições, para nos mostrar que nós estamos errando, para nos mostrar o que nós estamos fazendo de errado, porque sem a lei o povo não percebia. Sem a lei, o povo achava que estava tudo certo. Sem a lei, o povo achava que eles estavam fazendo tudo dentro da maior normalidade. E sem a lei de Deus, hoje, nós achamos que estamos fazendo tudo também dentro da maior normalidade. Você imagina se nosso país hoje, nós não tivéssemos o nosso conjunto de lei aí do Código Penal. Nós já temos o Código Penal que diz que se você causar algumas transgressões, você vai ter consequências sobre a sua vida. E mesmo assim, algumas pessoas escolhem viver uma vida no crime, mesmo sabendo que vão
ter consequências por aquilo que cometeram. Está aí o caso que aconteceu nas últimas semanas, que nós ouvimos muito falar aí sobre o Lázaro. Acabou, num confronto com a polícia, sendo morto, porque escolheu transgredir as leis. Mesmo sabendo que as leis existem, escolheu transgredir as leis. Então a lei, quando o apóstolo Paulo diz para mim e para você que a lei veio para abundar a transgressão, ele está dizendo, a lei veio para te mostrar o quão pecador você é. A lei veio para nos trazer o conhecimento do pecado, para enfatizar o conhecimento do pecado, mostrando para mim e para você, mostrando para a humanidade, mostrando para os homens toda a nossa pecaminosidade, todo o nosso estado miserável, e mostrando para nós que se a graça depois não abundasse, nós não conseguiríamos vencer, porque nós não temos força para vencer o pecado. Sozinhos nós não temos forças para vencer o pecado. Então, onde abundou o pecado, Paulo estava dizendo para mim e para você que a lei foi introduzida para que eu e você pudéssemos enxergar a nossa transgressão. O pecado era tão abundante, o pecado naqueles dias era tão grande, o pecado na vida do povo hoje também é tão grande. Para algumas pessoas pecar é tão comum, pecar é tão normal, que precisou vir uma lei, precisou vir uma lente de aumento, precisou vir uma luz, um holofote sobre aquilo para mostrar, você precisa parar de fazer isso. Você precisa parar de agir assim. Você precisa parar de andar nesse estado miserável, porque sozinho você não tem força para vencer o pecado. Sozinho, meu irmão, sozinho, minha irmã, sozinho você que me ouve em casa, não temos força para vencer o pecado. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando Paulo diz que onde abundou o pecado, onde o pecado era muito grande, onde o pecado era muito forte, onde o pecado estava ganhando uma grande proporção, veio a lei para mostrar aquele povo e tentar frear o povo de cometer as coisas erradas que estavam cometendo. Depois disso, onde abunda o pecado, o apóstolo Paulo vem dizendo que superabundou a graça. Aonde o pecado era forte, a graça se tornou superabundante. A graça se tornou mais forte do que o pecado. Uma conclusão evidente sobre essa afirmação do apóstolo Paulo, ela diz para nós que onde aumenta o pecado, a graça aumenta ainda mais. Onde o pecado vai se tornando forte, a graça vai se tornando ainda mais forte. Nós podemos dizer ainda em outras palavras que o homem percebe através da lei a nitidez do seu pecado, mas fica ainda mais admirado com a graça de Deus, com a manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo, que não apenas anula o pecado, mas supera o pecado. A graça de Deus na minha vida e na sua vida, ela não só anula o pecado, mas ela é maior do que o pecado. Ela supera o pecado. Ela vai além do pecado. Porque a graça, além de anular o pecado na minha vida e na sua vida, quando nós entramos diante de Deus e reconhecemos a nossa falha, ela, além de anular aquele meu pecado, ela ainda perdoa o meu pecado. Deus é tão bom, queridos, Deus é tão bom que
além de anular o meu pecado e o seu pecado, Ele perdoa o nosso pecado. O texto diz que Deus lança o meu pecado e o seu pecado no mar do esquecimento, o meu erro, o seu erro no mar do esquecimento. Deus esquece daquilo que você faz contra Ele? Não, porque Deus não é um velhinho gagá, não é uma pessoa que esquece as coisas fáceis, mas quando o texto diz isso para mim e para você, Ele está dizendo, aquilo que eu te perdoei, eu nunca mais vou lançar sobre você, eu nunca vou te cobrar. Assim como é muito comum entre nós, quando temos uma discussão, muitas vezes entre esposo e esposa, mas você lembra, lá em 1984, né, a gente puxa o novelo lá no... O que o texto está dizendo é que Deus, quando Ele lança o meu pecado e o seu pecado no mar do esquecimento, Ele nunca mais vai lançar aquilo sobre o seu rosto. Ele não vai te cobrar aquilo, porque Ele te perdoou, porque a graça dele superabundou sobre o seu pecado, porque além dele anular o seu pecado, Ele perdoou o seu pecado. O texto diz para mim, em 2 Coríntios 3,36, nós podemos depois ver lá, que a lei realça o pecado. O que acontece, irmãos? A lei, ela realça o pecado, ela mostra para mim e para você o pecado. E a lei exige depois para mim, de você, e de mim e de você, um padrão de vida. Um padrão de vida para que agrade a Deus. E é nisso que muitas vezes eu e você, como igreja do Senhor, às vezes temos tropeçado. Andar com Deus exige um padrão de vida. Andar com Deus exige morrer para o mundo. Andar com Deus exige morrer para o pecado. Andar com Deus exige morrer para as coisas desse mundo. Andar com Deus, queridos, exige que eu diminua para que Cristo a cada dia cresça na minha vida. Exige que eu vá morrendo aos pouquinhos para as minhas vontades, para os meus desejos, para os meus anseios, para que na minha vida venha a vontade de Deus, os desejos de Deus, as bênçãos de Deus e as coisas que Deus tem preparado para mim. E mudança de vida, padrão de vida para andar com Deus é um padrão de vida sem pecado. O pecado na minha vida e na sua vida precisa ser um acidente para que a graça de Deus possa superabundar na minha vida, anulando aquele pecado e perdoando aquele pecado, mas o pecado na minha vida e na sua vida não pode ser uma prática. Não dá mais para nós que já estamos na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos, não importa quanto tempo seja, não dá mais para nós que conhecemos a palavra já há um certo tempo, não dá mais para nós que meditamos na palavra, para nós que ministramos a palavra, para nós que conhecemos a palavra, não dá mais para nós termos nas nossas vidas certos tipos de prática. Não dá mais. Não cabe mais para nós. E esse é o padrão que Deus exige de mim e de você. Precisa ter um padrão. Por exemplo, se você hoje vai ao mercado de trabalho, a uma empresa X, para procurar um emprego. A empresa vai botar um anúncio de emprego lá, procura-se advogado, tem que estar cursando no mínimo o 6º período, experiência em direito não sei o que, e assim, Tem umas exigências para você ocupar aquele cargo. Para nós andarmos com Deus,
existe uma exigência de padrão, correção, conduta, honestidade, tá? Você conhece, você sabe, nós sabemos. Existe um padrão. Porque senão, se nós andarmos numa vida de pecado o pecado for uma constante na nossa vida, o pecado for normal na minha vida e na sua vida, não vai funcionar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque com Deus não dá para brincar. O texto diz para mim e para você em Gálatas, na carta aos Gálatas, que de Deus não se escarnece, com Deus não se brinca. Então, para que funcione, onde abundou o pecado, superabundou a graça na minha vida e na sua vida, nós precisamos andar com um padrão de vida com Deus, que o pecado na minha vida e na sua vida tenha que ser um acidente, não pode ser uma prática. Então, depois de tudo isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça, significa então uma permissão para mim e para você andarmos em pecado? Algumas pessoas distorcem esse texto que nós lemos, esta frase, tentando encontrar nela justificativa para ter uma vida de condutas pecaminosas, de práticas pecaminosas, mas de forma nenhuma o texto diz isso para mim e para você. O próprio apóstolo Paulo repreendeu esse tipo de interpretação acerca desse conceito de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta do apóstolo é direta e bastante explícita. De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos 6, 1 e 2. Então, vamos continuar uma vida de pecado? Claro que não, de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, fomos comprados por Deus, Deus pagou na cruz do Calvário os nossos pecados, Deus pagou na cruz a nossa transgressão. O texto diz que Ele foi moído no madeiro pelas nossas transgressões, carregou no madeiro todo o pecado da humanidade. Depois de todo esse sacrifício, vamos nós pegar este texto que o apóstolo Paulo deixou e dizer que o texto está nos justificando para andar em pecado? De forma alguma, queridos. Nós não podemos anular o sacrifício do Senhor. De forma nenhuma podemos fazer isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos, que nós não podemos fazer isso. E o que acontece? Muitas pessoas que usam essa frase, onde abundou o pecado, superabundou a graça, desta forma errada que nós estamos falando, ela está simplesmente querendo usar esta frase para justificar, dar desculpas de uma vida de iniquidade que essa pessoa está gostando de viver, está querendo viver. Essa pessoa está tentando auto-justificar os seus erros. E nenhum dos nossos erros, queridos, tem justificação diante do Senhor. Ainda mais depois que nós conhecemos a palavra do Senhor. A pessoa que tenta se auto-justificar usando esta frase, que tenta justificar a prática de uma vida pecaminosa, ela está simplesmente demonstrando que desconhece a graça de Deus. Pois o resultado da graça de Deus, querido, na minha vida e na sua vida, ele é superabundância da graça, é a libertação do pecado, que naturalmente e necessariamente leva à santidade e ao seu fim é a vida eterna, que está escrito assim em Romanos 6, verso 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação
e, por fim, a vida eterna. Nós, queridos, não podemos querer justificar uma prática de pecado, porque o texto, veja bem o que nós acabamos de ler aqui no verso 22 do capítulo 6. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, a vossa vida, a vossa conduta para a santificação e, por fim, a vida eterna. O texto ainda diz em Romanos 6,18: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Meus irmãos, Deus nos comprou por um preço muito alto para nós justificarmos queremos justificar uma vida de pecado. Deus nos comprou por um preço muito pesado, muito cruel, para nós pegarmos um texto como esse, riquíssimo, e querer justificar na nossa vida práticas de erro. Eu não estou aqui pregando que todos nós aqui que estamos ouvindo, seja aqui, seja em casa, e eu que estou falando, que nós somos perfeitos. Não, longe disso. Ninguém aqui é perfeito. O texto diz, bíblico, que só existe um que é perfeito em tudo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós podemos e que nós devemos, através da palavra, ser o mais próximo, parecidos com Cristo possível. Que nós não podemos ter uma vida de prática de pecado e ainda tentar usar a Bíblia, a palavra de Deus, para justificar essa prática nas nossas vidas. É isso que nós não podemos e não devemos fazer, porque fazendo isso, queridos, nós vamos anular o sacrifício que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Saber onde abundou o pecado, para nós concluirmos, e superabundou a graça, serve de conforto para nós, pois significa que, apesar da depravação humana ser terrível e imensa, a graça de Deus é infinitamente maior e mais poderosa, a ponto de não apenas perdoar e anular o pecado daqueles que são vestidos de justiças, mas pode superar, transbordando a vida da pessoa e trazendo a vida dela a vida eterna. O nosso maior presente que Cristo nos deu na cruz do Calvário, além dele ter nos perdoado os pecados, além dele ter nos dado vida, além de nós não termos morrido, o maior presente que Cristo nos deu foi a vida eterna. Foi o resgate de uma vida eterna, porque nós não fomos concebidos, nós não nascemos para morrer. O texto diz, e como nós falamos aqui, que a morte entrou no mundo quando o pecado entrou. E Cristo resgatou na cruz do Calvário essa condição para mim e para você de um dia, na sua misericórdia, apesar de nós termos sido pecadores, Ele vai superabundar a graça dele na minha vida e na sua vida e vai te levar deste mundo para viver com Ele por toda a eternidade. Apesar de nós não merecermos, mas Ele vai fazer isso, porque a graça dele superabunda na nossa vida, quando nós, pecadores, sim, mas por acidente, reconhecemos as nossas falhas,
reconhecemos que precisamos dele, reconhecemos que necessitamos dele, pedimos perdão por nossos pecados e a graça do Senhor superabunda sobre a nossa vida, perdoa os nossos pecados, anula os nossos pecados e um dia nos levará para estar com ele para toda uma eternidade. Feche seus olhos, eu quero orar, por gentileza. Aleluia. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque a Tua graça superabunda nas nossas vidas. Apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós errarmos, apesar de nós, Senhor, muitas vezes não merecermos, o Senhor nos escuta, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor anula, Senhor, os nossos pecados e a Tua graça superabunda nas nossas vidas, nos dando mais uma chance, nos dando mais um dia, Pai, na Tua presença. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, que o pecado na nossa vida não passe de um acidente, e que como um acidente ele seja cada vez menos frequente na nossa vida, para que nós possamos ser cada dia, Senhor, mais parecidos com o Senhor, a ponto das pessoas verem, ali vai um servo e uma serva do Deus Altíssimo, ali vai um homem ou uma mulher que anda em correção diante da palavra de Deus, diante da lei do mundo, diante da lei dos homens, que faz de tudo para agradar ao seu Senhor e andar de forma correta. Oh Pai, nós temos sido tão negligentes, por isso nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos desperte, Senhor, para a Tua obra. Que o Senhor nos desperte para fazer cada dia mais as coisas do Teu reino. Que o Senhor nos desperte, Senhor, para fazer cada dia mais a Tua vontade. Nós Te agradecemos pela Tua palavra nesta manhã que foi ministrada aos nossos corações. Pedimos que cada vez mais nós possamos, Senhor, guardar a Tua palavra em nosso coração, para que nós não venhamos, Senhor, a pecar contra o Senhor. Que também nós não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas que nós possamos ser praticantes da Tua palavra, guardando os Teus estatutos, guardando os Teus mandamentos e fazendo tudo conforme o Senhor nos orienta e o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor nos leve para casa, Pai, em segurança, debaixo da Tua mão, que nós tenhamos uma tarde de paz na Tua presença e que à noite nós possamos estar aqui para cultuar e exaltar o Teu nome. Nós assim Te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é a palavra que eu tinha para os irmãos nesta manhã. Quero convidar os irmãos para o culto às 19 horas. Hoje vai ser uma bênção e nós teremos ainda nos próximos 2 domingos do mês de julho, ao invés de termos aqui a escola bíblica como de costume, nós teremos um culto pela manhã como foi hoje. Você que está em casa é convidado para estar participando conosco, está participando também do culto às 19 horas. Vamos fazer isso nos próximos 2 domingos, porque no último domingo do mês a igreja estará em retiro. Então, neste último domingo, que se eu não me engano é dia 25, nós não teremos programação pela manhã aqui no templo, mas teremos programação à noite, no dia 25, às 19 horas, tá bom? Deus abençoe os irmãos, vão todos na paz de Cristo Jesus.